todos que as minhas colegas passou anteriormente. Bom, o principal objetivo dessa palestra é estar passando para vocês a importância de estar cuidando da nossa audição, né? Estar usando os EPIs no nosso ambiente de trabalho. Por que o ruído obriga você a gritar para falar com seu colega? Ficar um metro de distância é sinal que o barulho é excessivo. Nesse caso, é necessário usar EPI. Por exemplo, se eu tenho que conversar não, fala um pouco mais alto com a senhora, que é a mãe da Marlene. Em vez de conversar, eu tenho que gritar com ela, o barulho não está normal no ambiente de trabalho. Então, nesse caso, é necessário estar usando EPI. Em alguns casos, acontece de confiança, alguns trabalhadores, porque eles têm 5 ou mais anos na empresa, aí eles falam assim, tem tanto tempo que eu trabalho aqui, então isso não vai acontecer comigo. Então eu não preciso usar EPI se hoje nunca aconteceu até hoje comigo, então não vai ser agora que vai acontecer. Se só for assim, então, não é só porque eu não morri até hoje, eu não vou morrer? É ou não é? Então, pessoal, é necessário estar usando EPI. A perda auditiva, ela, em alguns casos, ela não tem sintomas. E não vai ser de hoje para amanhã que vai acontecer também. Vai ser ao longo do tempo. Ela é lenta. E a maioria dos trabalhadores acabam descobrindo depois que isso já está fora da empresa. É onde acontece. Aí o trabalhador chega, perde sua audição. E aí o que acontece? O trabalhador ele já tem um pouco a mais de idade. Nesse caso, a idade também já ajuda a perder a audição, né? Então, o ruído também, com o prolongar do tempo dele que ele trabalhou com excesso de ruído, ajudou também, né? A prevenção das perdas auditivas relacionadas ao trabalho se faz principalmente pela melhoria dos ambientes de trabalho, a partir da eliminação ou controle dos riscos existentes. Bom, vou citar um exemplo aqui. Desde o começo do meu curso, eu aprendi que a primeira maneira da gente eliminar o risco é estar indo até a fonte do risco e tentar minimizar pelas fontes do risco. Por exemplo, se a máquina está fazendo barulho, então eu vou lá e vou tentar enclausurar a máquina. Não é verdade? Né, Valéria? Mas em alguns casos não é possível estar enclausurando essa máquina. Então o que acontece? Eu vou estar fazendo um planejamento de um programa que, no caso, vem o EPI, né? Que é o Programa de Proteção Auditiva. Mas esse é no último caso. Mas se ele implantou esse programa, é porque realmente o barulho é excessivo no ambiente de trabalho. Porque, primeiro, como as empresas gostam de economizar, com certeza elas viram que seria possível de não estar comprando o EPI. Então, se ela comprou, é porque realmente precisa. Vou estar passando um vídeo para vocês. Chegada e saída de aviões. A rotina dentro de um aeroporto é agitada e o barulho é grande. Não é só o avião que você está girando o motor, mas tem avião decolando, avião pousando, avião saindo. Tudo isso soma a um barulho que você está sujeito dentro do seu ambiente de trabalho seu. Nesses casos, para manter a saúde em dia, é preciso usar equipamentos de proteção individual e fazer exames médicos periódicos, como a audiometria. Nenhum equipamento de proteção individual
ele não vai te garantir 100% de proteção. Então, estudos eles são atualizados diariamente, inclusive em cima desses equipamentos de proteção individual. Tá? E é muito importante frisar o uso correto do equipamento de proteção individual. Não basta só fornecer o equipamento de proteção individual ao trabalhador, ele tem que saber usar. Um funcionário da TAM que acompanhava a chegada e saída das aeronaves e também era responsável pela inspeção nos aviões, entrou na Justiça do Trabalho pedindo pagamento de indenização por danos morais depois de perder a audição. Segundo ele, o barulho elevado no ambiente de trabalho foi a principal causa do problema. Apesar do laudo pericial provar que a perda de audição não foi total e que não havia relação direta com a atividade, já que os equipamentos de proteção eram fornecidos pela empresa, a relatora do caso na 5ª turma, ministra Kátia Magalhães Arruda, manteve a decisão da primeira instância e do TRT do Paraná de condenar a TAM ao pagamento de R$30 mil por danos morais. Para ela, a empresa só fez exames médicos como a audiometria, que mede a audição do trabalhador 11 anos depois do funcionário estar na empresa. Pessoal, o que é R$30 mil para quem não tem audição mais? R$30 mil acaba. De uma hora para outra, hoje em dia, R$30 mil dá pra gente ir comprar um terreno. É ou não é? Por exemplo, R$30 mil dá pra gente ir comprar um aparelho auditivo desses modernos. É ou não é? A gente pode estar prevenindo, pode estar evitando danos, transtornos maiores. É tão fácil, pessoal. É possível sim se prevenir. Basta considerar o seguinte. Primeiro, proceder os exames médicos iniciais e periódicos, que é o quê? Anamnésia, audiometria. Adotar medidas de segurança, seja elas coletivas ou individuais. E adotar bons equipamentos de proteção de EPI. Adotar equipamentos de EPI. Não adianta nada a empresa estar comprando esses equipamentos se os EPIs não têm qualidade, se os EPIs não é compatível com um tipo de serviço. Por exemplo, às vezes os EPIs protege até 80, 85 decibéis e você trabalha num ambiente que é de 100 decibéis. Treinar os trabalhadores. É sim necessário treinar os trabalhadores para usar EPI. Muitos falam, precisa de treinamento para estar usando EPI? Sim, precisa de treinamento, pessoal. Existem pessoas que, no decorrer da vida dela, trabalhou só em zona rural. Você entrega um EPI para ela, às vezes ela nem sabe o que é isso. Nem sabe para onde que ela vai colocar. É ou não é? E as medidas administrativas. Tornar obrigatório o uso na empresa. Porque não adianta você só fornecer o EPI, você tem que tornar obrigatório. Você tem que estar monitorando o uso. Porque se não tem o técnico de segurança, se não tem quem está monitorando, o colaborador vai usar a hora que quer. O controle médico. O exame médico deve ser realizado nos trabalhadores expostos a níveis de pressão sonora acima de 80 decibéis. Bom, assim quando a gente entra na empresa, a gente faz audiometria. Em algumas empresas, né, lógico. Mas também tem outras empresas que também não fornecem esse tipo de programa, que no caso você nem precisa de fazer nada. Mas assim que você entra, você faz, depois de 6 meses você faz de novo, e assim anualmente, em 6 meses. Mas eu procuro orientar, mesmo que a sua empresa não tenha esse tipo de convênio, programa, de que você mesmo tome essa atitude de estar indo num fonoaudiólogo, num médico, ver como que está a sua audição, ver como que está o seu aparelho auditivo, porque a gente mesmo, se não sentir sintomas, a gente não vai no médico, e a gente só vai no médico quando está doente. As características do EPI. Primeiramente, o EPI tem que ter conforto.
Mas, ai, Michele, mas meu EPI, eu trabalho 8 horas com ele e não gosto de usar ele. Não, é lógico que não tá, né, da maneira que você quer. Mas também se está desconfortável demais, se está te incomodando, é porque algum problema tem. Né? Às vezes você está com uma infecção, às vezes você está com algum machucado no aparelho auditivo e você só está colocando, por exemplo, plug, só colocando e aquilo só vai afetando mais o seu aparelho auditivo. Então, ele precisa sim de ter conforto. Compatibilidade, foi como eu disse anteriormente, ele precisa ser compatível com o ruído do seu ambiente de trabalho. Ele precisa ser compatível com o trabalhador. Às vezes, pode acontecer do protetor estar um pouco frouxo, né? Então, ele tem que ser compatível com todos os trabalhadores. Não tem que dar certo em só um trabalhador. Tem que ser compatível com todos os trabalhadores. Criatividade do usuário. Por exemplo, eu, no meu estágio, eu vi o colaborador, entrei aqui, ué, e se achando tal, né? Agora pensa, a empresa comprar e fornecer para depois ver o trabalhador com isso aqui no joelho, aí vai lá dar uma advertência e eu tenho segurança está sendo ruim, né? Ai, mas você não me dá chance, que não sei o quê. Sempre, gente, sempre fala assim. O técnico de segurança chega na pessoa, explica. Tem um que sempre é mais grosseiro, né? Mas, pelo menos eu vou ser uma pessoa que eu primeiro vou conversar, vou perguntar o porquê que ela não está usando, que está incomodando, porque sim, existe trabalhadores que tem vergonha de chegar e falar o que está acontecendo, que tem vergonha de chegar e perguntar por quê, como se usar, né? Então, a questão de, se você chega no trabalhador e dá advertência, então não está sendo ruim. Não, você tem que chegar, você tem que conversar, ver o que está acontecendo, para depois tomar uma medida mais drástica. E também não pode ter dó, né? Que é no caso assim, você perdoar. Ai, próxima vez eu vou colocar. Só que todo dia você está indo lá e a pessoa está na maior cara de fora. Te vê, nossa senhora, né? Como se utilizar o protetor auricular? Bom, pessoal, isso é importante, porque como eu disse, nem todo mundo sabe se usar o protetor auricular. Não é só porque nós, né, que somos técnicos de segurança, pra gente é bobeira. Fala assim, eu tenho certeza que alguém deve ter pensado assim, pra que se ensinar? Sim, é necessário usar, porque como eu falei, tem gente humilde, né? Tem pessoas que trabalhou não sei quantos anos em zona rural e não sabe o que é um protetor auricular. Capaz de você falar assim, a pessoa é tão humilde que a pessoa, né, coloca na boca. Deve haver treinamento para isso, principalmente se o protetor for em versão fluid. Você não saber colocar, você pode furar seu tímpano, que é a membrana que protege o ouvido, como a minha amiga Marli falou. Talvez se você não saber tirar, quem não sabe, sempre saber tirar ele direito, porque ao você tirar, ele dá uma pressão no ouvido. Você também pode romper seu tímpano. Você utilizar o protetor tipo concha abafador, a almofada deve encostar perfeitamente ao redor da orelha. Porque, como eu disse, não adianta pegar o protetor ou o abafador e colocar ele no pescoço, como existem muitas pessoas que usam, assim, né? Como se fosse de enfeite. Ele tem que estar no local certo, no local adequado que ele foi feito. Aí eu vou estar passando um vídeo para vocês, ele é muito interessante. Aí eu espero que vocês assim, prestem atenção, porque para quem não sabe como se utiliza, tem todo um esquema e todo assim. Eu mesmo tenho algumas coisas que eu não